Boa noite, alunos, boa noite, alunas da Casa Familiar Rural de Campineiro do Sul. Aqui quem vos fala é o professor Roberto da disciplina de Espanhol. Primeiramente, eu queria pedir desculpa por estar postando algumas aulas que não são autorais, ou seja, não sou eu que estava falando. Por quê? Porque eu tive problemas com o meu computador e é nele que eu gravava as aulas. Então, eu tive que enviá-lo a Londrina e demorou alguns dias para retornar, né? Agora já consertou. Tive problemas lá, na memória RAM do computador, mas agora está tudo certo e a gente vai retornando aí com as aulas. Nesse intervalo, né, postei algumas aulas de alguns links lá do YouTube, mas dentro daquilo que era programado para a nossa turma. Então, não houve perdas grandes. E também postei as aulas lá do Duolingo. E tenho visto que a maioria dos alunos, das alunas, tem feito ali e bem feito ainda, correto? Eu agradeço vocês pela compreensão. A aula de hoje trataremos de demonstrativos, correto? Em espanhol, demostrativos. Los demostrativos tienen función de pronombres e também de adjetivos. Então, os nossos demonstrativos têm função de pronome e também função de adjetivo, tá? Então, a gente vai dar entrada aqui ao primeiro slide, correto? Os nossos demonstrativos são utilizados no texto para explicitar a posição de certa palavra em relação a outras palavras ou ao próprio contexto. Essa relação ela pode ocorrer em termos de espaço, de tempo ou de discurso. Em relação ao espaço, eu estou falando realmente o espaço físico. O que quer dizer o espaço físico? Se um objeto, vamos pensar em um livro. Se esse livro está perto de mim, aqui do meu lado, se esse livro está um pouco distante, ou seja, está em média distância, ou se esse livro está bem longe de mim. Em relação ao tempo, eu vou dizer sobre uma situação. Se essa situação está ocorrendo hoje, se essa situação ocorreu algum tempo atrás, mas não muito longe, ou se essa situação ocorreu lá quando eu tinha 8 anos, na minha infância. E por último, em relação ao discurso. Se, vamos dizer assim, esse demonstrativo, ele está em primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Isso nos faz lembrar, né, dos pronomes que nós chamamos de pronomes personales, né, que é yo, tu, né, você. Então, ele vai nos dizer, esse demonstrativo vai nos dizer se está na primeira, segunda ou terceira pessoa. Los demonstrativos se utilizam para identificar a una persona, animal o cosa señalando la distancia que mantiene con respecto al hablante. Permite señalar 3 grados de distancia, que se indican con los adverbios aqui, aí e allí, ou allí. Correto. Além disso, a gente está falando aqui, que também em espanhol pode ser aqui ou acá. Aí, todos falarão só aí. E temos aí ou allá, correto? Então temos aqui, acá, aí, allí ou allá. O que eu quero dizer com isso? Esses advérbios também vão nos remeter a uma certa distância. Aquele objeto que está aqui, ele está aqui, perto de mim. Aquele objeto que está acá, ele está nas proximidades de mim. Aquele objeto que está aí, ele está com você, aí, correto? E aquele objeto que está distante de nós dois é aquele objeto que está allí ou allá, correto? Essas são as palavras adverbiais que nós vamos usar também nesta aula. Calma, eu sei que é um pouco complicado, mas vocês já pegam o jeito. Os demonstrativos também, eles são variáveis ou invariáveis. O que são os variáveis? Os variáveis são aqueles que modificam conforme o gênero, se é masculino ou feminino, e também conforme o número, se está no singular ou no plural. E teremos também os demonstrativos neutros, que são invariáveis. Eles não variam. Então, eles não têm plural e nem têm feminino e masculino. Tenham calma, eu sei que a aula é um pouco agora gramatical, mas vocês já vão entender tudo o que eu estou falando. Para falar dos nossos demonstrativos, também tenho que falar de advérbios.
O advérbio, ela é toda palavra invariável. Invariável quer dizer que não se modifica nem no gênero, nem no masculino e feminino, nem no singular e no plural, que acompanha o verbo, por isso é advérbio, ou adjetivo. Ad, de adjetivo, e verbo, de verbo. Então, ele acompanha o verbo ou o adjetivo, ou até mesmo um outro advérbio, modificando o seu sentido. O que é, então, que modifica esse sentido? A gente vai falar do advérbio, em seguida falaremos dos nossos demonstrativos. Advérbios, por exemplo, que usaremos para essa aula. Advérbios de lugar. Eu já falei, acá ou aqui, aí, allá ou ali. Veja bem, Ana está aqui. Igualzinho em português, mas é em espanhol. Veja na tela aí. Paco está aí e Luiz está allí. Então, olhando as pessoas ali, ó, Ana, Paco e Luiz, vemos que Ana está aqui, ou seja, perto de mim. Paco está aí, um pouco mais distante. E Luiz está allí, ou allá, que é o quê? Luiz está bem longe. Então, esses advérbios nos dão a sensação, não só a sensação, eles nos mostram a distância. Quando eu falo aqui ou acá, bem próximo. Quando eu falo aí, meio próximo. E quando eu falo adi ou adiá, bem distante. Vejam no slide e vocês vão ter o exemplo melhor do que eu estou falando. Veja bem aí, ó. Aqui, acá, está acerca de nosotros. Perto. Cerca quer dizer perto em espanhol. Aí, menos cerca. Ou seja, não está tão próximo. Está próximo, mas não está tão próximo. Aí. Ari ou allá. Está lejos. Lejos quer dizer distante. Então, aqui, acá, está acerca, cerca de nosotros. Aí, menos cercano. Ou seja, está próximo, mas nem tão próximo. E ali, ou allá, significa está distante de mim, alejos de mim. És uma lejanía, longe. Correto? Vamos ver agora realmente os nossos demonstrativos. Quais são esses que são adjetivos demonstrativos ou pronomes demonstrativos? Eles são masculino, este, esse, aquele. Em português falamos este, né? Esse e aquele. Só que o esse tem dois S's. Vamos ver no feminino, falando agora no singular. Esta, essa, aquella. Em português falamos esta, essa, aquela. No plural, os nossos demonstrativos. Estos, esos, aquellos. Agora, no plural feminino. Estas, essas, aquellas. Falamos então. Estes ou estas, esses ou essas, aqueles ou aquelas no português. Veja que no espanhol temos uma pequena modificação. Aquilo que vai para o plural, ao invés de seguir com e, estes. Não. Em espanhol fica estos. Essa. Eso, essas. E aquele, aquellos ou aquellas. Correto? E temos ainda aquilo que eu falei que é invariável. Por quê? Esse primeiro singular e plural tem variação tanto de masculino como feminino. Porém, o neutro, que se refere somente a objetos, não tem variação, que é esto, eso, aquello. Que quer dizer isto, isso ou aquilo. Correto? Vamos seguir. Seguindo a nossa aula, agora eu vou colocar alguns exemplos práticos do uso dos demonstrativos nas palavras, né, nas frases, nos textos. Correto. Então, na oração, os demonstrativos podem exercer, que eu já tinha falado, tanto função de adjetivo ou de pronome. Então, en la oración, los demostrativos pueden ejercer función de adjetivo o pronombre. Vamos ver então na frase, a primeira frase de exemplo. Aqueles niños são muito listos. O que quer dizer? Aqueles meninos são muito espertos.
Nessa frase, ele tem função de adjetivo. Por quê? Porque ele está ali, ó, colado no substantivo. Os substantivos são meninos, ninhos. Então, aqueles ninhos não são qualquer ninhos, não são qualquer meninos, são aqueles ali, ó, aqueles que já está demonstrado, correto? Por isso a função adjetiva dos demonstrativos. A segunda frase, aquele es el libro que más me agrada. Então, agora ele tem função de quê? De pronome, que ele tenta ali com o verbo substituir o livro. Se eu já tivesse falado de livro antes, eu poderia até falar assim, aquele es lo que más me agrada, ou seja, o livro que mais me agrada. Então, assim como o pronome pessoal, nesse daqui eu também posso usar em relação ao objeto. Ó. Aquele es el libro que más agrada. Então, aí ele tem função de pronome. Mas, independente de ser adjetivo ou pronome, eles são os demonstrativos na língua espanhola. Ao exercer, então, essa função de pronome, os demonstrativos costumam vir acentuados para diferenciar dos adjetivos. Isso era uma regra que tinha no passado. Eu deixei ela aí para mostrar que um está acentuado e outro não. Mas, na verdade, hoje já se usa tudo sem acento, tá? Na nova gramática espanhola. Vamos seguir? Ainda, vou demonstrar mais uma frase agora para os nossos demonstrativos, os neutros. Demonstrativos neutros. Em espanhol, o demonstrativo não admite contração como preposição, como ocorre na língua portuguesa. Português, a gente tem o essa, o isto, o aquele, o esta, e a gente pode transformar ele em nessa, nisto, naquele, desta. Isso se chama contração. Pegar uma palavra, unir com outra e ela formar uma terceira palavra, mais de duas, forma-se uma só. Em espanhol, não. Vai ficar o nessa, não vai ter uma união do N com o essa. Vai ser en essa, en esto, en aquel, de esta. Então, não vai ter nunca desta ou de esta. Vai ser separado. Então, vai ser de esta, mas sempre separado. Então, o espanhol é um pouquinho diferente do nosso português. As formas neutras e sua equivalência em português. Vamos lá, então. Ó. Esto, isto, em português. Eso, isso. Aquello, aquilo. E lembramos sempre, tá? As palavras em espanhol nunca são seguidas de dois S's, igual no português. Então, por isso lá, ó, esto, eso, que é o mais, né? A maior ali, que eu posso dar o maior exemplo, e aquello. As formas neutras são aquelas que fazem referência aos conceitos abstratos, aparecem sempre no singular e nunca são utilizadas diante de substantivos. Então a gente não vai usar essas formas neutras diante de pessoas, né, ou de nomes próprios e de nomes substantivos. Então vamos ver exemplos ali de frases. Eso no me interessa. Isto, né, não me interessa. Uma forma abstrata de falar de alguma coisa. Eso tampouco. Então, isso tampouco. Aquello menos. E também, lembrando, esto não tem de jeito nenhum feminino. É sempre esto. Eso. Aquello. Estas são as fórmulas neutras dos demonstrativos. Então, temos esta, estas, este, estos, e aquele, aquellos, tá? Então a gente... Vamos agora usar num texto para que possa ser mais fácil de identificar. Talvez o texto aí na tela, talvez não fique tão grande, então talvez você tenha que aproximar ou dar um zoom aí. Qualquer coisa eu mando um arquivo em PDF para que vocês possam ver melhor. Então vamos ler ali aquele texto. Ó. Quando era pequena, vi um partido de tênis em la televisión. Aquella noche soñé que era una jugadora de tenis famosa. Desde entonces voy a clases de tenis. El jueves entrené mucho. Ese día se me rompió
la raqueta. Quiero comprarme una raqueta porque esta semana tengo un torneo. ¿Cuánto cuesta esta raqueta? Cuesta 149 euros. Y esa de la pared cuesta 199 euros. Creo que me gusta más aquella raqueta que está colgada al fundo. Vamos voltar aí nesse texto para a gente entender melhor, correto? Quando eu era pequena, vi uma partida de tênis, né, na televisão. Aquela noite, sonhei que era uma jogadora de tênis, famosa. Desde então, vou, né, a aulas de tênis. Na quinta, treinei muito. Esse dia, né, eu quebrei a minha raquete. Eu quero comprar uma raquete porque esta semana vai ter um torneio, ou terei um torneio. E perguntei, né, quanto custa esta raquete? Custa 149 euros. E essa, na parede, custa 199 euros. Creio que eu gostei mais, né, daquela raquete que está, né, colocada ali ao fundo, talvez na parede, mas ao fundo, correto? Então ali a gente tem, ó, quais demonstrativos na frase. E a gente usa isso dia a dia, nos nossos textos, nas nossas frases, falando. Quando eu era pequena, vi uma partida de tênis, né, na televisão. Aquella noche, então aquela noite que sonhei, então eu estou me referindo àquele dia lá, então ele demonstra qual dia foi. Mais à frente, ó, desde entonces voy a clases de tênis, el jueves entrené mucho, esse dia, que faz referência ao quê? A jueves, a quinta-feira, o dia que quebrou a raquete dela. Quero comprar-me uma raquete porque esta semana, veja que é com T, porque isso faz referência a um dia próximo. Esta semana, vai ser nessa semana, essa semana que estamos ou que está chegando, correto? Quanto custa esta raqueta? Quando ele fala esta raqueta, quer dizer aquela raqueta que está próximo dele. Aí ele vai falar, custa 149 euros. E essa em la parede? Ó, veja que essa raquete está um pouco mais longe, então ele usa essa. Cuesta 199 euros. Creio que me gusta mais aquella raqueta que está colgada ao fundo. Aquella, então quer dizer uma raquete que está mais longe dela ali naquele momento. Então é assim que são usados os nossos demonstrativos, né? Então não tem muito segredo, né? A gente sabendo que são os demonstrativos, a gente já vai poder usá-los nas frases. A gente vai fazer algumas atividades. Vamos começar com essa atividade aí. Vamos ver se você pegou o jeito aí. Vamos lá. Ó, demonstrativos. Ejercícios, escreve el demonstrativo. A gente tem aqui, ó, aqui, yo. O azul ali tá aqui, yo. O verde tá aí, tu. E por último tem o adi, que poderia ser allá também. Mas quer dizer o quê? Que o azul ali são aqueles que estão próximos. Os verdes são aqueles que estão um pouco distantes, mas não tão longe. Não tão longe. E o vermelho ali é aquele que está bem distante. Então a gente tem perto da gente. Casa, dias, gafas. Casa é casa, dias, gafas, óculos. E jarrón. E temos ainda carteira, pasteles, cajón, mesa, vestido, años. Correto. Então a gente já sabe ali qual que está próximo, qual que está um pouco longe e qual que está bem longe. Então a gente vai falar assim, ó. A gente vai colocar en esta casa vivem mis primos. Por quê? Casa é feminino. Então eu vou usar não este, mas esta. En esta casa vivem mis primos. Vamos ver a segunda. Ó, hay algunos libros em... Aí temos mesa. Será que é en esta ou este mesa? En esse mesa ou essa mesa? Ou aquella mesa? A gente já vai olhar lá, ó. Mesa é uma palavra que está longe. Então, há alguns livros em aquella mesa. Então, a gente tem que também falar mesa em aquella, porque é feminino. O terceiro, a gente vai ter, né, os nossos demonstrativos, ó. Gafas
no me quedan bien. Ou seja, os óculos não me ficaram bem no rosto. Né? Mas os óculos, em português, é masculino. Só que em espanhol são gafas, feminino. Aonde estão lá gafas? Perto, meio perto ou distante? Responda. Bom, a gente já viu ali, ó, gafas, tá aqui. Yo, são minhas gafas. Então, se está perto, eu tenho que falar estas gafas no me quedan bien. No quarto, a quarta atividade. ¿Quién ha comido pasteles? Vamos ver lá onde está pasteles? Pasteles, tá? Em espanhol não são pastéis, são pedaços de bolo, tá? Então, pastel, quando você fala pastel ou tortilha, é bolo em português. Então eu falo assim, pastel, bolo, tá? Se eu estivesse falando pastel de verdade, eu poderia falar empanado. Empanado significaria o nosso pastel em português. Então, quem ha comido, pasteles está ali ó, no tu. Então, se ele está no tu, é com S. Então a gente vai falar, quem ha comido esses pasteles. Correto? Esses pasteles, com S, E-S-E-S, porque está no plural. E continuando no quinto ali, ó. No tengo carteira. Já vimos ali onde está a carteira. Dame essa. Correto? Então a gente tem carteira, dame essa. Por quê? Porque ele está próximo de tu. Então ele está não aqui, mas está aí. Então a gente usa essa. Bom, espero que vocês estejam entendendo as explicações. Quando a gente não tem um aluno aqui do lado, fica um pouco mais difícil para a gente, porque daí o aluno não pergunta e a gente talvez passa aqui no vídeo e o aluno talvez não esteja entendendo. Então eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos fazer mais uma atividade só para que a gente possa compreender melhor. Depois eu vou deixar no link aí da descrição aí da aula, vamos deixar uns links para que vocês possam fazer exercício. E mais à frente, né, a gente terá, claro, igual toda vez, uma pequena avaliação para ver se vocês entenderam. Vamos lá então, nessa mais um exercício. Te gusta? Você vai preencher com um demonstrativo, carteira. Então seria, te gusta este carteira, te gusta esta carteira, te gusta estos carteiras ou te gusta estas carteiras. Primeira coisa, a gente tem que ver se está no singular ou no plural. Carteira está no singular. E carteira é um substantivo, né, feminino. Então a gente só tem uma opção ali que seria válida, que seria esta. Então, te gusta esta carteira. Se você respondeu assim, você respondeu corretamente. Tudo bem? Bom, eu vou retornar um pouco aqui, vou retornar um slide que tem todos os nossos demonstrativos. E a partir daí, né, você pode conhecê-los. Né? Assim como nós tivemos os pronomes pessoais, agora nós temos os pronomes e adjetivos demonstrativos. Vamos voltar lá? Quem são eles, então? No masculino, singular. Este. No feminino, esta. No masculino, esse, essa. Aquele, aquella. E no plural, estos, estas. Essos, essas. Aquellos, aquellas. E ainda temos, né, os nossos chamados demonstrativos ou demonstrativos neutros, que são esto, eso e aquello. Lembramos que os neutros não têm plural nem feminino e masculino. Então, os nossos demonstrativos são bem parecidos aos demonstrativos da língua portuguesa. Com um pequeno detalhe. Quando eu tenho esta e este em português, eu terei estas e estes. Mas no espanhol não. Eu terei esta, este e terei estas e estos. Quando eu tenho essa e esse no português, eu tenho no plural essas e esses. No espanhol temos essa, esse, essas, essos. Sempre com um S só, bem diferente da nossa língua portuguesa. E por último também eu tenho aquele, aquela, aqueles, aquelas. No espanhol eu tenho aquele,
aquella. Aquellos, que daí o O não vai ser, né, eles, mas aquellos e aquellas. Correto? Espero que vocês tenham aí aprendido, né, os demonstrativos em espanhol e as pequenas diferenças do português e como são usados. Correto? Ainda vou deixar mais uma dica aqui. Quando a gente tem este, significa que este livro. Se eu falar este livro, meu livro, porque se refere a mim. Quando eu tenho esse livro, se refere a você, o livro que está com você. E quando eu falo assim, aquele livro, aquele livro quer dizer o livro de um terceiro. Então, tanto a condição é espacial, como também no discurso eu nomino pessoas do discurso, que é a primeira, eu, tu e você. Em espanhol, yo, tu, usted, ou ele e ella. Correto? Então, isso também se faz nos demonstrativos. Então, ele pode dar dimensão de discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. E também aquelas coisas que estão perto de mim, aqui, que estão um pouquinho longe, aí, e que estão bem longe, allá ou ali. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula.